Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula. Maioria de vereadores apoia projeto em defesa de voto impresso e auditável. Projeto que agiliza a publicação na internet de licenças para corte de árvores é aprovado na Câmara. Proposta para a criação de Banco Municipal de Ração é arquivada. Hoje é terça-feira, 3 de agosto de 2021 e o Rádio Câmara Online só está começando. Rádio Câmara Online. Muito boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência aqui pelo canal da Câmara no YouTube. Com 10 votos favoráveis e 4 votos contrários, o plenário da Câmara Municipal de Araçatuba aprovou ontem a moção de apoio à tramitação e à aprovação de uma PEC, como é conhecida a proposta de emenda à Constituição em defesa do voto impresso e auditável, apresentada pela deputada federal Bia Kicis. O autor da moção, aprovada no Legislativo local, é o vereador Lucas Anata, que justificou assim a apresentação da proposta de apoio ao projeto. Acompanhe. Esse é um assunto de Estado, não é um assunto de governo. E eu acho extremamente pertinente essa casa, que é a Casa do Povo de Araçatuba, se manifeste em assuntos de interesse nacional. A insegurança, no momento mais importante da democracia, não pode ser abalada. E profissionais, professores titulares de engenharia eletrônica, da USP, da Universidade Federal de Fluminense, do ITA, da Unicamp, já disseram que há vulnerabilidade. Gente, os Estados Unidos, com toda essa segurança, teve esse ano um ataque hacker que parou o gasoduto do país, gerando um transtorno imenso. Ah, mas as urnas não são conectadas à internet. Quero deixar algo claro, o problema não se dá apenas na internet. Há possíveis fraudes ou falhas de programação. A questão é a capacidade de um instrumento físico para auditar. E por isso que eu acredito que esse assunto, eu tenho certeza que esse assunto é pertinente a nós aqui, como Casa do Povo. Para o vereador Dunga, o voto impresso é uma garantia de lisura e transparência para o eleitor. Na hora que você vai votar, Lucas, te dão um comprovante de quitação eleitoral que você leva para casa. É só substituir. Eu acho que está na hora de eleição ser coisa séria nesse país. Porque urna eletrônica com voto impresso, eu acho que há transparência. E dá para aprovar transparência. Do jeito que é feito, não tem transparência nenhuma. Parabéns pela moção de apoio, que ela vai somar com a PEC da deputada Bia Kicis, do PSD, né? PSL. E vamos ter voto impresso. Isso não custa nada. O valor é substituído pelo da quitação. É o comprovante que sai em qualquer máquina desse país, quando se compra ou se vende. Na sequência, veio o vereador Dr. Jaime, que criticou a forma politizada e autoritária, segundo ele, de como o assunto é discutido. Com toda honestidade e sinceridade de sempre, o que compromete a discussão desse assunto não é a necessidade ou não do voto auditável, que realmente é um assunto de extrema importância, mas é sempre tratado de uma maneira rasteira, com expressões chulas, com desafios, com xingamentos. A maneira autoritária de lidar com essa questão é que enveredou para isso. O jeito de tratar, a falta de habilidade, a mania de achar que nós todos somos soldados do exército subordinado ao capitão. E nós não somos, e não seremos, se Deus quiser. A democracia é coisa cara mesmo, e é cara. É cara e tem que ser em todos os sentidos, em todos os momentos. Não é só uma coisa que interessa para botar no discurso. O exercício da democracia precisa continuar. E se nós, hoje, não tomarmos as providências que precisa ser tomada, nós corremos o risco, sim, disso aqui se transformar na Venezuela, né, por o outro lado. Porque o jeito que está evoluindo e a maneira de lidar com essa inundação de fake news em tudo que é estrutura,
é uma patifaria. E nós precisamos refutar esse tipo de gente que age dessa maneira. Já o vereador Maurício Bem-Estar se manifestou favoravelmente à moção, porque acredita que o voto auditável dará mais segurança ao processo eleitoral. A maneira auditável ela vai trazer uma segurança, mas que nós devemos mesmo juntos debater isso, buscar uma eleição cada vez mais segura e transparente. Os vereadores Coronel Guimarães, Evandro Molina e Arlindo Araújo também se manifestaram sobre o teor da moção. Ouça inicialmente o que disse o vereador Coronel Guimarães. Essa discussão ela não é nova, não é algo que colocou agora, é como o Dr. Jaime falou, né? O voto auditável já tem um certo tempo a discussão. Eu diria que é quase de longa data. E, conforme até o Dunga falou, a questão de que vai ser barato, porque já tem uma impressão na votação, mas, Dunga, independente até de ser barato, dinheiro é só retornar o dinheiro que está reservado para o fundo eleitoral, o aumento. É só retornar que dá para pagar tranquilamente, né, as impressoras, né, a tinta que for usado e a tecnologia. Então, acredito que não teremos problema financeiro para essa questão. Então, eu volto a afirmar que o meu voto de apoio, o meu voto positivo a essa questão ao voto auditável. Volto a afirmar, não é a volta da cédula impressa, que a pessoa vai lá, não vai se usar a caneta. A caneta só usa para entrar a sessão eleitoral, vereador Batata. A hora que ele chega lá, ele assina para entrar. Depois não usa mais a caneta. Só que fica visível, ele viu que ele está certo, que ele votou, cai numa urna lacrada, que só vai ter acesso depois à Justiça Eleitoral. O vereador Wesley da Dialogue se manifestou contrário à moção e, assim, se justificou ao plenário. Acho muito importante, sim, todos nós vereadores participarmos dessa discussão, mas reforço que é muito gravoso ao nosso sistema democrático colocar em xeque a segurança das urnas eletrônicas sem apresentar uma sequer prova de que elas foram fraudadas em algum momento. Este presidente da República se beneficiou por 28 anos deste sistema eleitoral para ser eleito, foi eleito presidente assim e agora coloca o nosso sistema eleitoral em risco sem apresentar provas. Ouça o que disse o vereador Evandro Molina sobre a moção proposta pelo vereador Lucas Zanata. Quero dizer que eu sou favorável também ao auditável e não o impresso. Não sou favorável que impressa o que você votou, em quem foi. Porque eu acho que o sigilo tem que ser mantido. Também, como o vereador Dunga colocou aqui, né, que era só questão de imprimir, eu acho que aí favorecia muito também a compra de voto. Vota lá, traz o comprovante aqui para mim que eu... Não, é que da forma que o senhor explicou, eu entendi dessa forma. Então, agora sim, eu sou favorável também à moção do Lucas, tá bom? Por fim, o vereador Arlindo Araújo definiu como inoportuna a discussão do voto auditável no momento em que o governo federal enfrenta uma grave crise sistêmica. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido. Porém, nós fomos eleitos pelo sistema que está aí. E um monte de coisas seguidas. Um monte. Por que tem que discutir isso agora? No meio de uma pandemia. Sendo que no ano que vem vai ter eleição. Por que isso? Para desviar o foco. Tentar desviar a responsabilidade dele. Eu entendo isso. Entendo que ele está fazendo isso como uma manobra. Convicto disso. Por isso vou votar contra a moção do colega vereador Lucas, com o maior respeito. Respeito todos os pensamentos dos colegas. Eu acho que realmente é uma coisa que tem que ser aprimorada. Porém, agora, essa discussão está sendo feita só estrategicamente para desviar o foco da agenda necessária desse país. Rádio Câmara Online.
Os vereadores aprovaram também a proposta que altera dispositivos da Lei Municipal sobre a publicação em meio eletrônico oficial de autorização e licenças para corte de árvores ou supressões de áreas verdes no município, visando a agilização do andamento dos processos de emissão de autorização para a realização dos procedimentos de poda ou supressão. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador Maurício Bem-Estar e acompanhe agora a justificativa dele sobre esse projeto. Hoje, na nossa cidade, quem mais planta árvores são os empresários. Esses condomínios residenciais aí, construiu Águas Claras, Porto Real, Minha Casa Minha Vida, nós sabemos que eles todos ali, eles para construir, né, vereador Dunga, já tem que plantar as árvores. Então eles estão contribuindo muito, e muito, né, Batata, para o meio ambiente, né? E até o município também para facilitar. Eu espero que, na verdade, nós, contribuindo aí, desburocratizando, que venha ter mais contratação, sim, de engenheiros ambientais, técnicos, né, para a prefeitura, porque nós sabemos hoje a dificuldade que nós estamos passando no nosso município aí, todos os vereadores, em relação a uma supressão das árvores. Rádio Câmara Online. E por 9 votos a 5, foi rejeitado o recurso interposto pelo vereador Boato, em que ele pedia a reconsideração do plenário diante do parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, opinando pelo não recebimento do projeto de lei que buscava criar o Banco Municipal de Ração. Diante disso, a matéria foi arquivada. O vereador Boato se justificou assim após a decisão do plenário. Eu apresentei aqui diversos pontos que contestam o parecer jurídico dessa casa. Pontos que eu gostaria que fossem apreciados pelos colegas vereadores e que refletissem nos votos. Então é lamentável a forma como o voto ele é decidido aqui nessa casa. Vereador, só devo alertá-lo que cada vereador é soberano pela sua votação. Presidente? Sim, só que eu estou concluindo a minha... sempre respeitando a votação de cada vereador. Eu não estou desrespeitando nenhuma decisão, senhor presidente. Eu aceito a decisão de cada vereador. Eu estou dizendo a minha insatisfação, deixando registrado aqui o meu descontentamento, a minha tristeza com relação ao voto. O voto é de cada um e eu respeito. Respeito a posição dos colegas vereadores, respeito e aceito o voto aqui de cada um. O que eu quero deixar registrado é que eu estou descontente. E eu tenho esse direito de deixar registrado. Tá? Porque o que mais me deixa chateado aqui é a imparcialidade. E como são tomados os votos aqui nessa casa. Eu poderia aqui usar quaisquer argumentos para defender o meu projeto, que nada ia adiantar aqui. Nada. Mas eu respeito o voto e a decisão dos senhores vereadores. Eu vou dormir com a consciência tranquila. Tá? Eu vou dormir em paz, tá? Com a consciência leve, de que fiz a minha parte. Porque os vereadores não estão votando contra o meu projeto, contra mim. Tá? Não é contra mim. É contra os animais, tá? É contra os protetores que esperavam essa aprovação desse projeto, que nos pediram, não é ideia minha. Tá? Nós estamos fazendo o gabinete móvel, nós estamos andando nas ruas, e são ideias que vêm da sociedade. Tá? São ideias que eu trago aqui para essa casa, dos protetores, das ONGs, que passam por muita dificuldade. E que pouco o poder público se importa. Dando andamento ao balanço da 23ª sessão ordinária do ano, foi retirado da ordem do dia da 23ª sessão o projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal que restabelecia por mais 48 meses o prazo previsto em lei para a construção de uma oficina ortopédica no município. A pedido do autor, o vereador Coronel Guimarães, foram adiadas a discussão e votação de um projeto de lei que proibia a utilização de sirenes e alarmes como sinalizadores no início e no final das aulas, no período de recreio ou ainda no início e no término de provas nas unidades das redes pública e privada de ensinos locais. Dessa forma, esse projeto voltará a constar na pauta de votações das sessões ordinárias da Câmara daqui a 4 sessões. E ponto final na edição do Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Vitor Travaim. Lembrando que o Rádio Câmara Online
é produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, obrigado pela audiência e até a próxima edição do Rádio Câmara Online.